Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar a nossa série de videoaulas aqui sobre o Apache Artemis. Hoje um assunto bem interessante. A gente vai aprender como criar um cluster com Apache Artemis. Esse cluster vai permitir que a gente tenha algumas garantias aí no nosso ambiente, né? Por exemplo, alta disponibilidade. Então, se uma máquina de repente sai do ar, a outra assume o papel aí de continuar recebendo e enviando as mensagens, certo? Então acredito que vai ser um conteúdo aí bem interessante para quem está administrando o cluster no seu data center. Vale frisar que assim, essa, essa configuração de cluster, ela vai dar necessidade. Então, assim, se você tem uma aplicação de missão crítica ali, onde o broker ele é uma ferramenta importante para o funcionamento do seu produto, então é importante que você tenha algum tipo ali de garantia de que o ambiente vai funcionar e vai estar preparado ali para possíveis falhas de um nó. Então, até aqui a gente usou apenas um nó, o que assim, para algumas situações resolve o problema, claro. O broker do Apache Artemis em si, ele é bastante estável, então assim, você sobe lá, ele consegue operar de maneira contínua ali, sem muitos problemas, né? Não é um recurso que costuma cair, mas a gente sabe que tem a lei de Murphy aí, né? Então na computação você não pode confiar que as coisas vão funcionar sem problemas para todo sempre, né? Então, se a sua aplicação realmente ali precisa desse tipo de garantia, é importante que você consiga criar esse cluster. Existe uma outra maneira também, caso você seja mais queira ser mais conservador, digamos assim, você pode de repente subir um ambiente com, se você tiver, né? Porque também aí vai ter todo o custo de ter um ambiente desse tipo, né? Com Kubernetes ou até só um Docker com a opção lá de restart. E aí, se a sua máquina, se o seu container ali sair do ar, ele, ele reinicia, né? Então, enfim, você precisa ter algum tipo de monitoramento ali ativo, onde você consiga identificar rapidamente que houve uma falha do cluster, do broker e consiga subir novamente. A gente sabe que um, um ambiente com mensageria, ele é um ambiente mais desacoplado. Então, assim, uma situação em que um message broker venha ficar fora do ar, ele vai afetar, deve afetar parcialmente o seu sistema, né? Já que o restante do seu sistema vai funcionar porque está desacoplado, né? Mas ali, se há uma troca de mensagens intensiva e realmente isso é importante para o seu negócio, então não tem como fugir, né? Você vai precisar realmente ter essa configuração aí, sempre essa aplicação broker sempre rodando. Então a gente vai ver isso nesse vídeo de hoje, né? É um assunto assim que, para quem vai fazer o uso do cluster como desenvolvedor, ele não é tão essencial, né? Isso aí é uma coisa de infraestrutura, o cara que tem que manter lá o pessoal responsável e tal, mas acho que se você é dev e quer saber um pouco mais aí, né, tem esse movimento aí de DevOps e tal, então acho que vale a pena, vale a pena assistir, né? E aí se você é de Ops mesmo, né, então essa aula aqui é feita de fato para você, certo? Bom, então beleza. O que que o Apache Artemis aqui
oferece de cluster, né? A gente está aqui na documentação, a documentação tem bastante coisa nessa questão de cluster. A gente não vai entrar em todos os detalhes, né? Como eu falei, a ideia não é ser um curso super aprofundado aqui de Apache Artemis, mas explorar aí os principais recursos, né, da ferramenta. A gente já viu aí como administrar, administrar o broker, criar usuário, autorização, autenticação, consumo, envio de mensagens, questão de endereço, etc. Então, hoje a gente vai ver essa parte aí de cluster. Ele tem esse conceito aqui de call bridge, né? É como se fosse essa parte aqui é a responsável por fazer essa comunicação entre os nós, né? Então, se você quiser ler mais detalhes, né? Dá uma olhadinha nisso daqui. A gente não vai falar tudo aqui, mas fica aí a indicação, né? E aí, assim, como que funciona a questão do broker, né? Ele precisa desse mecanismo de server discovery, que é para ele descobrir os nós que fazem parte ali do cluster, né? Então, isso pode estar em várias máquinas, pode estar na mesma máquina, apesar de não fazer muito sentido estar na mesma máquina ali, porque perde um pouco o sentido de alta disponibilidade, né? Mas é uma probabilidade, é uma possibilidade, na verdade. Então, o Server Discovery, ele acontece de duas maneiras, né? Ele tem esse mecanismo de descoberta dinâmica, que é o que a gente vai usar, e, e ela existe, e essa forma tem dois tipos. Ela pode fazer através do multicast com o DP, ou então usando JGroups. Nesse primeiro momento a gente vai ver usando o DP, que é o default, é mais tranquilo. E eu acredito que eu deva gravar aí uma aula, mais um vídeo para a gente ver como fazer também com JGroups, certo? Então assim, para fazer com o DP, a gente vai criar esse conceito aqui de Broadcast Groups, né, que é basicamente cada instância vai escutar ali em um endereço broadcast de UDP, uma porta, e aí os nós vão se comunicar através desse endereço e porta. Então a gente vai ver isso daí. Em termos arquiteturais, né? Então, esse artigo aqui é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link aí no post fixado. Ele ele trata aqui de toda a parte de clusterização, certo? Então é como entregar uma solução aqui com Artemis da Red Hat. Não sei se todo mundo sabe, mas a Red Hat tem uma versão suportada de ActiveMQ também. Acho que lá chama. Tá aqui. Red Hat AMQ. Então, o Red Hat AMQ é um broker enterprise que é uma versão do Apache ActiveMQ. É, é a mesma coisa, de fato, assim, se você for olhar, é o mesmo broker, com a diferença de que você tem o suporte da Red Hat. Então isso aqui é para empresas, né, que desejam usar aí o Artemis de forma suportada, né? Então se der algum problema, você pode recorrer ao suporte. Bom, aqui tem algumas arquiteturas para você fazer cluster. Então tem essa opção aqui com com armazenamento compartilhado, né, onde não há replicação. Então assim, ele mostra aqui os prós e os contras, né? Então é alta disponibilidade,
Utiliza a mesma topologia lá de master e slave do Artemis. É, não tem essa possibilidade aqui de fazer split brain, né? Que é como se fosse você fazer o balanceamento ali das mensagens, né? E também questão de garantia de ordem. Enfim, assim, não é uma opção muito recomendada se você tiver essas necessidades aqui, certo? Justamente porque não é uma opção clusterizada, é mais para garantir alta disponibilidade, certo? Então aqui a arquitetura, né? Então eu tenho aqui dois sites diferentes, né? Dois data centers. Eu estou aqui com quatro máquinas. Aqui ele está falando que está desabilitado, né? Load balance e redistribuição. Então tem o master e cada master tem um slave, né? Então esse master aqui e esse slave se comunicam, né? Através do ambiente compartilhado aqui. Pode ser o banco de dados ou pode ser o file system. Note que o master fica no data center e o slave fica no outro, né? Aí para garantir uma maior disponibilidade, porque se todo esse data center cair, eu mantenho aqui o ambiente ativo com esse data center. É claro que a gente não vai replicar esse cenário aqui localmente, né? Porque exigiria muito recurso aqui. A gente vai ficar no esquema desse aqui, como se a gente tivesse em um data center com várias máquinas. Então a gente vai ter aqui um master e um slave em máquinas diferentes, mas como se fosse no mesmo data center. Certo? Então vai ter ali um certo nível de disponibilidade, mas o ideal seria um ambiente desse, né? Se você quer um ambiente robusto, seria um ambiente desse aqui, com múltiplos data centers. A desvantagem desse modelo aqui, o próprio documento ele cita aqui, né? Que como você precisa desse ambiente aqui compartilhado, então ou você vai ter um banco aqui, como a gente fez lá em aulas passadas, ou um MySQL, aliás, foi o MySQL, acho que foi um Postgre. Ou você cria uma área de armazenamento compartilhada, como por exemplo um NFS da vida. Então você vai precisar ter alguma coisa desse tipo. E aí tem essa desvantagem, né? Você vai precisar disso, certo? Aqui é um ambiente com mais data centers, né? Tem três aqui e tal. Bom, e aí a opção que a gente vai usar é a opção clusterizada, certo? A vantagem aqui é que ela oferece escalabilidade e alta disponibilidade, certo? Então aqui tem todos os recursos do broker, né? De balanceamento de mensagem, entrega na ordem, alta disponibilidade, né? Um caso de um nó cair, o outro assume, tudo, certo? Então a gente vai aprender essa parte. Bom, aqui tem a arquitetura completa, né? Como eu falei, aqui tem três data centers, né? Então tem realmente alta disponibilidade. Só que assim, a quantidade de recursos que são usados aí, né? Então a gente vai ter aí seis máquinas para garantir esse ambiente funcionando desculpa, com replicação e alta disponibilidade. Então, o mesmo mecanismo, né? Então, eu tenho um master e eu tenho um slave. Note aqui que estão em máquinas separadas. Aqui eu tenho o host A1 e o host A2. Então, cada um está com... a diferença aqui é que eu tenho, dentro do mesmo data center, o master e o slave. Só que qual é a vantagem aqui? Como eu tenho replicação, eu posso simplesmente replicar esse ambiente
em outros data centers. Então eu posso manter master e slave no mesmo DC, porque se cair, o outro assume aqui, né? Só que aí, como eu falei, a gente vai focar nesse modelo aqui, ó. A gente vai criar. Hoje a gente tem só uma instância, a gente vai criar mais uma. Na verdade, eu já criei aqui para ganhar tempo. E aí a gente vai criar uma instância master, uma instância slave, vai configurar a replicação e vamos ver na prática isso funcionando, certo? Então vai ser bem bacaninha. Então vamos lá para o nosso ambiente. Bom, eu já deixei aqui os dois ambientes funcionando, certo? Então eu tenho a instância 01, instância 02 do nosso cluster. Eu não vou usar o banco dessa vez, eu vou criar um novo cluster aí. Vou deixar aí aberto só para a gente ter como referência os endereços. E aí eu vou entrar aqui, dar um split aqui para ajudar. Aqui eu vou entrar na instância 1 e aqui eu vou entrar na instância 2. Pronto, certo? Aí aqui eu tenho o Artemis instalado, claro, e aqui também, certo? A gente tinha criado esse broker standalone, agora a gente vai criar o cluster, certo? Essas duas máquinas aqui estão na mesma rede, né? Como a gente pode ver aqui, a rede 192.168.100. Então elas conseguem se comunicar e aí a gente vai criar o nosso cluster baseado aqui nessa estrutura que eu mostrei aqui, certo? Então a gente vai ter um master e a gente vai ter um slave. A gente vai usar file system mesmo para facilitar. E como esse ambiente é clusterizado, eu não preciso ter um file system compartilhado. Cada nó, cada instância tem seu próprio file system e, e aí o que vai acontecer é a replicação, certo? Então essa aqui é a vantagem. Qual é a desvantagem desse cenário, né? E por que ele coloca aqui como o slave local, né? Porque essa replicação aqui, ela vai ter o custo da latência de rede. Então, assim, quando eu estiver replicando entre esses masters aqui, por exemplo, eu vou estar replicando aqui via latência de rede. Então, eu vou mandar para esse master, o master vai mandar para o slave dele. Aqui eu vou ter uma latência, aqui não, porque eu vou estar na mesma rede, certo? Mas, só para você ficar ciente de que esse modelo tem essa desvantagem, né? Mas, enfim, né? Tudo é trade-off na TI, né? Bom, então, como que a gente faz para criar a instância, né? Lembra que a gente vou entrar aqui no Artemis, certo? Aqui no bin. Aqui eu tenho a linha de comando do Artemis, certo? Então a gente vai usar lá o Artemis Create que a gente usou nas aulas, na primeira aula lá para criar o nosso broker lá standalone, certo? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, onde vai ficar esse broker? Então, vou colocar aqui no, no home do usuário, vou chamar aqui de master, certo? Então, eu vou passando aqui as configurações e eu vou explicando. Esse HTTP host é o endereço do broker, pode ser Artemis ou eu vou usar o IP, que eu acho que é mais fácil aí, porque como a gente não tem o DNS funcionando, então a maneira deles se localizarem é pelo IP. Embora eu acho que eu criei até o ETC hosts lá, né? Mas enfim. O host que seria o nome também, mas eu vou usar o IP. Esse IO aí é para ele usar o a nova versão de I/O aí do Java. Então ele vai ser mais
otimizado, certo? A gente vai colocar isso aqui para dizer que ele é clusterizado, ou seja, a gente quer ter replicação, né? A gente quer usar a opção de cluster. E aí aqui a gente vai precisar informar o usuário do cluster. É, as máquinas, quando vão se comunicar, elas vão se comunicar com o usuário. Não é o usuário normal lá do Artemis. Então eu vou criar aqui o cluster user. Vou chamar o cluster user de Artemis mesmo, certo? E aí a gente vai precisar criar também a senha aqui, cluster password. Eu vou colocar aqui Artemis também, certo? A gente vai dar o nome dessa instância aqui. Eu vou chamar de master, certo? Max hopes é a quantidade de pulos aí que ele vai dar para localizar. Aqui o usuário é o usuário normal do broker, aquele admin que a gente criou, certo? Vou precisar da senha, claro, né? Também. Password. Vou colocar aqui admin também. Vou passar que a gente vai requerer o login, certo? Tem um parâmetro aqui que não é obrigatório, mas eu vou colocar aqui. Caso você esteja subindo o ambiente todo em uma instância, você pode simular, né? Ter o master e o slave aí no mesma máquina, só para simular o cluster. Então você pode usar esse port offset aqui para colocar um deslocamento ali da porta, né? Então, sei lá, tem uma porta que é 8161. Aí se você colocar um offset aqui, ele vai fazer um shift aí, né? Da porta, né? Para não subir tudo na mesma porta. Outro importante é o replicated. Né? Você tem que colocar esse parâmetro para informar que você quer replicação. E, por último, o failover on shutdown. Que é para que quando houver um shutdown, né, do master, por exemplo, ele vai passar a função, digamos assim, de master pro slave. Então, quando, por exemplo, né, digamos que eu estou rodando aqui no master e no slave. Se o master cair, o slave vai assumir. Quando o slave assumir, ele vai assumir como o master. E aí, caso o outro master, que era master, ele volte, ele vai voltar agora como slave, né? Então tem essa opção. Certo? Pronto, acho que é basicamente isso. Vou apertar aqui, ele vai criar e já criou rapidinho, né? Então, criou aí a instância. Se a gente olhar, né? Agora eu vou voltar aqui. Então já é para ter aqui, ó. Tá ali o master. CD master. Então ele criou essa instância aqui do master. Daqui a pouco a gente vai ver as configurações, certo? Por enquanto aqui, se eu subir, né? Vou subir aqui só para a gente verificar se está funcionando. Se eu subir, ele vai subir sozinho, né? Claro. Subiu como uma instância normal. Não tem nenhum problema com a configuração, certo? Bom, então beleza. Agora a gente vai criar o slave. É bem parecido o comando, então eu vou aqui dentro da pasta, vou chamar aqui o Artemis create, vou chamar aqui de slave, e aí aqueles mesmos parâmetros lá, HTTP host,
aqui é o 92.68.100.200. Host também. I/O. Cluster. Ou seja, eu quero a opção clusterizada. Cluster user. Aqui é importante a gente colocar o mesmo usuário que a gente colocou lá no master. Afinal de contas, ele precisa disso para se comunicar. Cluster password. O nome. Colocar aqui slave. Max Hopes. Isso aqui você pode achar na documentação, mas tô colocando aqui para facilitar. Usuário aqui também, user admin e password admin. Esse aqui é o usuário do broker local. Vou colocar aqui também que ele require login. Port offset também eu vou deixar 0. Aí eu vou colocar também aqui o replicated, certo? O failover on shutdown. E aí o mais importante aqui, eu tenho que passar essa opção slave no final, que é exatamente para indicar que esse é o nó slave, certo? Lá no master eu não passei nada, o default ele é o master, e aí quando eu passo o slave, eu estou identificando esse cara aqui como slave, certo? Então vamos lá, se tá certo, pronto, beleza. Deu certo, então ele criou aqui também, tá ali o slave. Se eu entrar aqui no bin e subir, ele vai subir normalmente, certo? Vou parar aqui, porque aí agora a gente vai fazer a configuração para eles se comunicarem. Do jeito que ele está aqui, ele ainda não está se comunicando, certo? Por quê? Porque a gente ainda não habilitou lá a parte da comunicação entre os dois. Então, o que eu vou fazer? Se eu subir, vamos dizer que eu vou subir esse cara aqui, certo? Eu devia ter... Será que eu consigo tirar esse split? Acho que não, né? Acho que não. Qualquer coisa eu puxo pra cá. Pronto. Vou rodar aqui. Note que ele vai mostrar aqui, né? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tá subindo como fallback. O lugar ele mostrava aqui que ele é o slave. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui, tá aqui. Ó, backup message broker is starting with configuration broker. Aí mostrou aqui, ó, a configuração. Certo? Então ele é um backup. Esse aqui é o slave, né? É o backup. Então ele tá subindo como backup. Se eu... Enlouqueceu aqui. Se eu subir o outro... Deixa eu aumentar aqui. Vamos run. A gente vai ver uma configuração diferente. Certo? Então, vou subir aqui, ó. Ó, aqui ele é o Live Message Broker. Certo? Então tem o Live Message Broker e o Backup Message Broker. Certo? Porém, se vocês observarem, eles ainda não estão se comunicando, né? Então se eu abrir aqui, ele não identificou o outro slave, né? Tá, então vamos ver o que é isso. Eu vou parar aqui por enquanto. Vou parar aqui também. Existem algumas configurações que a gente precisa fazer para habilitar essa comunicação. Primeiro é a questão do DP, né? A gente precisa
habilitar a rota UDP para esses dois caras. Mas antes eu quero mostrar para vocês a configuração, essa configuração aqui, né? Se a gente vier, deixa eu chegar aqui na seção, pronto, aqui. Então aqui é a configuração do cluster. Então eu tenho o Broadcast Group, que eu estou escutando aqui nesse endereço, 231.7.7.7, e nessa porta. E aí, a configuração ela vai se dar por esse endereço. Se a gente abrir o outro cluster, desculpa, o outro nó, essa configuração é para estar igual lá também, certo? Ah, pronto, aqui, ó. Então, ó, escutando aqui nesse endereço, na mesma porta. Esse aqui é o endereço de broadcast. Mas por que que não deu certo? Porque esse ambiente que a gente subiu aqui, ele não tem rota UDP configurada. Então a gente vai precisar fazer basicamente isso. Então eu vou parar aqui. Olha, vou parar não, né? Vou fechar. E eu vou colocar uma configuração aqui que é para habilitar essa rota. Então eu vou colocar aqui, vou dar o IP route aqui, ó. Não tem rota para aquele endereço lá UDP. Os endereços UDP, eles são endereços que tem esse padrão aqui, 224 ponto zero ponto zero ponto zero barra 4. Então, todos os endereços IPs dessa faixa, e aí o 237.7.7, que é o que a gente colocou, ele tá dentro dessa faixa, eles são endereços do tipo UDP, endereço de broadcast, né? Então, você usa para esse tipo de situação. Então, eu vou criar uma rota aqui. Então, observe aqui que a placa de rede aqui está na ETH0. Então, eu vou criar uma rota IP route add. Então, eu vou botar 224.0.0/4 no device ETH0. Tem que ser surdo, né? Então, agora, se eu der um IP route, ó, observe aqui que agora ele tem a saída para aquela rota, né? Então todo pacote que vier para essa faixa de IPs aqui, ele vai enviar aqui para essa placa de rede. Essa placa de rede é uma placa de rede virtual, obviamente, mas ela vai conseguir enxergar. E aí aqui também eu vou fazer a mesma coisa, né? IP route, vou mostrar aqui que não tem também, né? Sudo IP route, se ela envia TH0 também, não envia o device, mas tá aí. Aliás, agora que eu tô vendo, a verdade é que tá no TH1, então o outro eu fiz errado também. Então vamos corrigir isso aqui, senão não vai dar certo. IP route pegar aqui. TH1. Será que ele faz o vou deixar no zero aí por enquanto. Eu não sei se ele tem algum tipo de roteamento interno aí que do zero ele vai pro. Porque o 1 eu acho que é o default da rede aqui do VirtualBox, né? Mas vamos lá, se não der certo a gente apaga e volta pro 1. Então esse aqui eu vou colocar tudo IP route, add
224.0.0.0 barra 4 device ETH. Eu vou colocar no 0 também para ficar igual. Se der ruim a gente remove. Certo? Então, pronto. Feito isso, em tese agora ele tem rota entre as duas máquinas. Então eu vou subir aqui o node novo. Ver o que acontece. Subiu. Agora eu vou subir o slave. E assim, se a rota tiver ok, essa máquina do slave ela vai mandar um pacote para o master para se conectar com ele, para dizer que ó, eu sou um servidor de backup seu agora. Então vamos ver se vai dar certo. Rodou e pum, não deu certo. Então pode ser aquela questão lá do pacote realmente. Do pacote não, do dispositivo. Então vamos lá, vou precisar remover sudo IP route. Acho que tem um remove. Deixa eu tirar o sudo aqui, ver se remove. Dois dois quatro ponto zero ponto zero barra 4 device ETH0. Acho que é isso aqui. Não é remove. Delete. Pronto, é delete. IP route. Tá, beleza. Tirou. Agora eu vou adicionar de novo. Opa. Só que agora eu vou colocar no ETH1, né? Que é o que era para ser o correto. Porque tem duas placas de rede virtuais nessa minha máquina aqui, né? Essa é TH0 e a ETH1. Eu acho que a ETH0 é a da rede do VirtualBox. Certo. Vou remover aqui também. Sudo IP route delete 224.00/4 device ETH0. Foi mal. Pronto. E aqui eu vou colocar ETH1. Pronto, ETH1. Tá. Agora acredito que vai dar certo. Deixa eu deixar aqui meio a meio. Vamos lá. Segunda tentativa. Subiu o master. E agora, a hora da verdade. Subiu o slave. Ó, agora deu certo. Embora tenha dado um erro aí, a gente vai entender aqui o que foi esse erro. Mas ele se anunciou lá como backup, né? Então tá aqui, ó. Esse cara aqui tá com live lá, o live server node, e aí colocou o ID aqui do nó. E aqui vamos entender por que que deu esse erro, né? Subir aqui. Já que começa. Eita, pau, foi gigante. A gente não vai conseguir ver o erro por ali não. Depois eu vou. Deixa eu criar aqui um. Vou entrar lá pra gente ver o log completo. CD, que é o master, né? Log e Artemis log. Tá. Subir aqui, vamos ver. Tá. O que a gente faz já um troubleshooting aqui. Ó, ele
Aparentemente foi uma exceção, mas aqui não. Tentou mudar um canal aqui, mas aparentemente não deu problema não. Alguma coisa de concorrência ali, aparentemente. Mas a gente pode ver se realmente deu certo. Bom, tá. É, se a gente acessar aqui 92.68.100 Management Console, admin. Pronto. É, aqui tá o master. Observe que tá aparecendo o Broadcast Group lá, que eu citei, né? Então ele tá mostrando aqui que esse cara tá em cluster, tá na conexão de cluster, certo? Se eu abrir aqui o endereço do slave, 281.61, esse aqui é o slave, admin. Ó, observe que, fechar aqui, o slave ele tá participando aqui do broker, só que não aparece nada, né? Não aparece os endereços, não aparece nada aqui, certo? Por que acontece isso? Porque ele é um backup server, como eu falei. Então ele só vai se ativar caso o master ele venha a ficar fora do ar. A gente pode fazer esse teste aqui agora, certo? Então aqui, ó, ele está ativo, tá aqui, tá mostrando os endereços, certo? E esse cara aqui não aparece nada. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai lá e eita, pau, o que que eu fiz aqui? Tá, aqui é o slave, aqui é o master. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar agora o, o master. Ó, quando eu derrubei o master, observe que houve uma comunicação aqui, avisando que agora esse cara é o master. Então se a gente acessar agora, esse aqui caiu, né? Se a gente acessar aqui agora, ó, observe que já mudou a interface, ó. Ó, ele já apareceu aqui a Cluster Connection, os endereços, certo? Tudo bonitinho, certo? Isso aí foi feito quase que de forma automática, certo? Então, e aí se eu subir novamente o master, vamos lá subir o master novamente, ó. Houve novamente aí uma troca, né, de comunicação, certo? E agora a gente consegue acessar aqui. Esse cara agora ele recuperou. Eu acho que deu problema aqui. Na minha cabeça ele agora tá dando warning aqui. É porque é o seguinte, esse warning, ele o que que acontece? Ele tem esse conceito de ID, Node ID. Mas eu acho que tá diferente. Não, tá igual. Quando ele tem um ID para cada nó. E aí, esses IDs, eles precisam ser diferentes. Então, é como se ele não tivesse subindo o mesmo nó. Isso tá bem estranho. Depois a gente pode investigar mais fácil isso daí. Posso trazer na próxima vídeo para não ficar tão longo esse conceito. Eu vou parar de novo aqui os dois para a gente ver a parte de replicação, certo? Porque eu não mostrei ainda a parte de replicação. Então eu vou subir de novo aqui o master, certo? Subir o master, vou subir o slave,
né? Toda aquela... Aqui é o slave. Então, era esse comportamento que eu queria, né? Que ele continuasse como slave. Eu acho que aquela configuração que eu passei tem que ter uma opção para ele realmente voltar e não se assumir como master de novo. Eu acho que ele estava tentando reassumir o nó como master e aí teve aquele problema lá do nó. Mas enfim, deixa eu mostrar a parte de replicação para a gente encerrar esse vídeo de hoje, para também não ficar gigantesco. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um endereço. Vou criar aqui um endereço. Vou chamar aqui de fila 01. Colocar em inglês. Queue 01. Criei o endereço. Nesse endereço aqui eu vou criar uma fila. Chamar também de Queue 01. Vai ser ncache. Criei. Ó, eu criei aqui essa fila. Observe que eu estou aqui no master, certo? Eu estou aqui no master. Como a gente está usando a política de replicação, replicated, né? Tá mostrando aí. Nesse momento aqui, ele já fez a replicação dessa fila lá pro outro nó, para outra máquina. Então assim, se eu derrubar o master, deixa eu enviar também aqui uma fila, uma mensagem pra gente ver se ele replica também as mensagens. Então vou enviar aqui uma mensagem enviada para o master, né? Então enviei a mensagem, se a gente vier aqui na fila, ó, aqui o 01 tá aqui com uma mensagem, certo? E aí eu tô aqui no meu master. Agora o que é que eu quero fazer? Eu vou derrubar o master. E vamos ver o que que acontece aqui no slave, certo? Vamos lá. Derrubei o master. Ó, agora vamos pro slave. Ó, vamos ver aqui no endereço. Ó, tá vendo só aqui, ó? A fila 1 que eu criei, aqui o 01. Tá aqui a fila. E ó, uma mensagem nessa fila. Observe aqui que eu tô no slave. Se eu pegar essa mensagem e olhar o texto dela, olha lá, ó, mensagem enviada para o master, né? Então, bacana, né? Então, ele fez a replicação que a gente desejava. Então, imagina aí uma situação em que cai o nó quando o outro assume, ele assume lá com as filas, com toda a configuração que estava lá no master. Por isso que ele é chamado de backup server. E aí a minha aplicação continuaria funcionando, certo? Beleza? Então, depois eu vou só entender porque que quando o danado do master tá voltando, ele tá dando esse erro aqui, né? Eu acho que faltou alguma configuração lá pra gente informar. Ó, ele tá explicando aqui, ó. Isso pode ocorrer se você tiver um nó de backup ativo. Ah, tá aqui. Ele tá explicando, ó. Isso pode ocorrer se você tiver um nó de backup ativo na mesma hora que está o live node. É porque, de fato, falta essa configuração. Mas eu trago isso no próximo vídeo, certo? Eu trago essa explicação. O vídeo aqui já está o quê? Quase uma hora, então, para a gente não alugar. Então, na nossa próxima aula, eu vou trazer essa correção
E aí vou mostrar como que a gente faz para no lado do cliente. Como que a gente faz para enviar mensagens e consumir com esse ambiente dessa maneira, né? Com o ambiente saindo do ar, o nó de backup ali assumindo e etc. Show? Então era isso, né? Então agradeço aí a sua visualização. Espero que tenha gostado, né, dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente tenta ajudar. E aí a gente vai trazer mais alguns detalhes aí no próximo vídeo. Beleza? Então deixa o like, compartilha, ativa o sininho aí para próxima aula e a gente se vê lá. Valeu!